Naquele ano, Emily já havia se aposentado do trabalho de professora e começava a se acostumar com o silêncio que preenchia a casa. Era uma mulher de hábitos tranquilos, dessas que ainda escrevia a lista de compras à mão e alinhava os livros por tamanho e cor. Morava com o marido, Steven, escritor conhecido na região por seus romances, em uma velha casa de pedra localizada no alto de uma colina onde a neblina parecia residir para sempre. As manhãs cheiravam a café e madeira úmida. As tardes, a chuva sem fim e ao tempo parado. Sua vida transcorria entre a rotina e a quietude. Ele escrevia trancado em seu escritório, enquanto ela cuidava do jardim e da ordem da casa. Nada sugeria que aquela terça-feira chuvosa abriria uma fenda em sua realidade. Uma fenda que nunca mais se fecharia. Emily se lembrava de cada detalhe daquele dia com precisão. Ela estava determinada a limpar os cantos que sempre adiava menos o sótão. As prateleiras altas, as janelas que não abriam mais direito. Quando recebeu um telefonema inesperado de Helena, sua amiga de infância, convidando-a para tomar um café no centro da cidade. Ela achou que lhe faria bem sair por um tempo, então contratou Caroline, uma jovem estudante do bairro que trabalhava meio período na limpeza. Deixou a chave para ela e foi embora sem se preocupar. Mas horas depois, quando o telefone tocou, sua voz tremeu ao ouvir Caroline chorando do outro lado da linha. Ela disse ter visto uma mulher de vestido branco parada na escada, olhando para ela em silêncio. Emily correu de volta na chuva, com os sapatos encharcados e o coração batendo forte na garganta. Ao chegar, encontrou 2 policiais revistando a casa. Não havia sinais de arrombamento, nem janelas quebradas, nem pegadas. Tudo estava em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Caroline sentou-se tremendo no sofá, incapaz de articular uma frase coerente. Ela apenas repetiu que a mulher a olhara como se a conhecesse. Emily tentou tranquilizá-la, mas, no fundo, sentiu um arrepio antigo percorrendo seus ossos, um medo que não conseguia explicar. Os policiais revistaram todos os cômodos, até o sótão, e saíram com um sorriso condescendente. Provavelmente foi imaginação dela, disseram. Essa frase pairava sobre a casa como uma sombra. Naquela noite, Emily não conseguiu dormir. Steven, por outro lado, parecia alheio ao ocorrido. Enquanto ela repassava mentalmente cada detalhe, ele lia em silêncio perto da lareira, sem tirar os olhos do livro. Disse que Caroline devia ter sido influenciada, que essas coisas acontecem quando se passa muito tempo sozinha. Mas quando o relógio bateu 2 da manhã, Emily ouviu passos, lentos, precisos, vindos do andar de cima. Levantou-se com cuidado, pegou uma lanterna e subiu os degraus de madeira que rangiam sob seu peso. Na penumbra, pensou ter visto uma sombra se mover no final do corredor, perto do quarto onde os baús da família eram guardados. Quando acendeu a luz, não havia ninguém lá, apenas o eco da respiração deles e o som distante da chuva batendo nas janelas. Nos dias seguintes, Emily tentou se convencer de que tudo aquilo fora produto do cansaço ou da imaginação, mas algo dentro dela resistia. Objetos começaram a se mover sem explicação. Uma caneca que ela se lembrava de ter deixado na cozinha aparecia no escritório de Steven. Um cachecol dobrado sobre a cama acabava jogado no jardim, encharcado pela chuva. O cheiro de perfume antigo, doce e penetrante, às vezes flutuava pelos corredores, o mesmo perfume que sua mãe usava décadas atrás. Steven, no entanto, apenas dava de ombros. Talvez você tenha mexido e não se lembra, dizia ele com um sorriso cansado. Emily se irritava com esse tom paternal, com essa maneira de minimizar o que a atormentava. Foi então que começou a anotar cada incidente em um caderno, como se registrar a loucura ajudasse a mantê-la sob controle. Certa tarde, enquanto limpava a estante de Steven, ela notou algo estranho na parede, atrás de uma fileira de romances. O papel de parede tinha uma linha irregular, como se alguém tivesse tentado esconder uma rachadura. Ela o abriu cuidadosamente e descobriu uma pequena abertura. Escondido ali estava um caderno com capa de couro escuro. As páginas estavam preenchidas com uma letra firme e elegante, claramente de uma mulher. Emily leu os primeiros parágrafos.
com o coração acelerado. Eram fragmentos de histórias, ideias de romances, reflexões literárias, mas o que a tirou o fôlego foi reconhecer naquelas páginas cenas idênticas às dos livros que Steven havia publicado, menos até mesmo frases completas. Ela fechou o caderno com as mãos trêmulas, tentando entender o que acabara de encontrar. Naquela noite, ela esperou até Steven adormecer para reabrir o caderno. Cada palavra parecia uma confissão, uma voz aprisionada clamando para ser ouvida. Havia anotações sobre personagens, paisagens e uma assinatura no final de várias páginas. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente lembrou-se de sua irmã mais nova, Marina, que havia desaparecido há mais de 30 anos. Da qual nunca mais se ouviu falar após um acidente de trabalho que a imprensa havia coberto brevemente. Steven, seu namorado na época, foi quem mais a confortou durante a busca, garantindo-lhe que um dia ela voltaria. De repente, o ar ficou denso e cada canto da casa parecia cúmplice de um segredo que havia vivido ali, escondido à vista de todos. Ao amanhecer, ela confrontou Steven com um caderno nas mãos. Ele por apenas um segundo, e então soltou uma risada forçada, daquelas que não condiziam com a situação. Disse que era material antigo, ideias que algum assistente dele havia escrito anos atrás e que ele simplesmente adaptara. Emily queria acreditar nele, mas algo em seu olhar a desconcertava. Não era culpa ou vergonha, era medo. Daquele dia em diante, o relacionamento deles mudou. Steven passou a passar mais tempo fora de casa, citando compromissos editoriais, enquanto ela se afundava em uma mistura de ansiedade e desconfiança. Toda vez que ele saía, Emily subia ao sótão na esperança de encontrar outra coisa, mesmo que o cheiro de poeira e confinamento a fizesse tossir até chorar. Certa noite, enquanto o vento batia nas janelas, Emily ouviu distintamente o som de uma cadeira sendo arrastada no sótão. Seu coração parou. Ela subiu as escadas com uma lanterna. E ao abrir a porta, notou que a pequena janela dos fundos estava entreaberta, deixando entrar uma corrente de ar fria que agitava os papéis empilhados no chão. Nada parecia fora do lugar, exceto uma xícara com restos de chá morno. Emily a pegou com cuidado. O líquido ainda estava quente. Ela sentiu as pernas tremerem. Não era possível que alguém tivesse estado lá, e ainda assim, havia estado. Quando desceu as escadas, encontrou Steven esperando por ela na sala de estar. Com seus fantasmas de novo? Ele murmurou, irritado. Não houve abraço, nem conforto. Naquela noite, dormiram de costas um para o outro. E o silêncio entre eles era mais assustador do que qualquer barulho no sótão. Na manhã seguinte, Emily decidiu conversar com Ramos, o editor de Steven, um homem de voz grave e modos corteses. Ela o conhecia há anos, mas nunca haviam tido mais do que uma conversa superficial. Ela o encontrou em um café local e, com as mãos trêmulas, mostrou-lhe o caderno de couro. Ramos o folheou em silêncio, franzindo a testa. Finalmente, disse algo que a deixou sem fôlego. Steven não estava viajando. E o vai à noite. As luzes do sótão sempre acendem depois da meia-noite. Emily sentiu uma vertigem repentina, como se todo o ar do quarto tivesse evaporado. Percebeu que o único lugar onde não havia procurado a verdade era justamente o mais próximo, sua própria casa. Naquela mesma noite, Emily esperou o relógio bater meia-noite. Do seu quarto, observou um tênue fio de luz filtracei pela fresta do teto. Prendeu a respiração e subiu os degraus silenciosamente. Cada rangido da madeira ecoando como uma batida de coração. Quando chegou ao sótão, o ar estava denso, carregado de umidade e do cheiro de confinamento. Diante da mesa, iluminada por uma velha lamparina a óleo, estava uma figura curvada, de longos cabelos brancos, escrevendo com uma pena. Emily não sabia se gritava ou desmaiava. Quando a mulher levantou a cabeça, seus olhares se encontraram e o mundo pareceu parar. Era Marina. Pálida, envelhecida, mas inconfundível. O tempo não havia apagado o laço de sangue que as unia. O impulso de Emily foi correr até ela, mas seu corpo não respondeu. Marina colocou a caneta sobre a mesa.
como se esperasse por aquele encontro há uma eternidade. Não disse uma palavra. Apenas a olhou com uma mistura de alívio e culpa. Emily começou a chorar, e o som pareceu acordar a casa inteira. Desceram as escadas juntas em silêncio, enquanto as paredes rangiam como se elas também respirassem, depois de anos guardando um segredo. Na sala de estar, Emily lhe ofereceu chá, mas Marina não o bebeu. Sua voz era quase um sussurro quando disse o nome de Steven. Foi então que Emily percebeu que tudo o que sentira menos as presenças, os ruídos, os objetos em movimento não eram fantasmas, mas a própria vida tentando vir à tona. Marina contou sua história com longas pausas, como se cada palavra pesasse uma década. Ela estava ali, naquele sótão, desde a noite em que matou acidentalmente o chefe ao tentar se defender de abusos. Steven, que na época era seu cunhado, prometeu-lhe ajuda e silêncio. Ele a trouxe para casa sob o pretexto de protegi-la da justiça e da vergonha, mas em vez disso, a tornou sua prisioneira. Nos primeiros anos, ele lhe trouxe comida e papel, incentivando-a a escrever para manter a mente ocupada. Com o tempo, esses textos se transformaram em romances, e Steven se tornou um escritor admirado. Marina olhou para ele com tristeza ao se lembrar dele, sem ressentimento, apenas com um cansaço infinito. Eu escrevi para sobreviver, murmurou. Ele publicou para continuar vivendo às minhas custas. Emily ouvia, com o coração partido, sentindo toda a sua vida sendo reescrita diante dela. Os jantares, os prêmios literários, as entrevistas, tudo havia sido construído sobre a tragédia da irmã. Ela se lembrava de como Steven sempre evitava falar sobre o passado, como mudava de assunto toda vez que alguém mencionava Marina. E agora ela entendia o porquê. A culpa se misturava a uma raiva que queimava em seu peito. Ela havia dormido ao lado do homem que transformara a casa deles em uma prisão. Enquanto Marina falava, Emily notou outra coisa. No fundo da sala, um retrato coberto por um pano. Ao destapá-lo, viu uma pintura de uma jovem Marina, assinada com a letra de Steven. A ironia era insuportável. Até seu rosto lhe fora roubado. Quando Steven voltou, 2 dias depois, Emily o esperava na sala. A casa inteira cheirava a umidade e tensão. Ele fingiu surpresa ao ver ela acordada àquela hora. Mas seu rosto perdeu a cor ao notar Marina ao pé da escada. Por segundos, nenhum dos dois falou. Apenas o som do relógio na parede marcava o tempo suspenso. Emily perguntou-lhe por quê, com uma calma que doía mais do que o grito. Steven gaguejou desculpas, falou em proteger a família, em salvar sua reputação, em uma decisão necessária. Mas cada palavra era mais vazia que a anterior. Marina, com a voz trêmula, apenas disse: "Você nunca me protegeu, você me apagou." Aquela frase pareceu quebrar algo no ar. Pela primeira vez, Steven baixou o olhar, derrotado pela verdade. Naquela manhã, Emily acompanhou Marina à delegacia. A confissão foi longa e confusa, repleta de lágrimas, silêncios e detalhes que os policiais mal conseguiram processar. Quando encontraram os manuscritos originais, os nomes falsos e os registros bancários em nome de Steven, o caso se transformou em um escândalo. A notícia se espalhou rapidamente, e em poucas horas, o homem que fora admirado como um gênio literário tornou-se um símbolo de mentira e crueldade. Emily, exausta, pensava apenas em uma coisa: que sua irmã pudesse respirar ar puro, mesmo que fosse apenas por um dia, mas no fundo temia que, depois de tanto confinamento, a liberdade fosse dolorosa demais. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e pesadelo. Marina foi levada a um centro médico para avaliar seu estado, enquanto a imprensa acampava do lado de fora da casa. Os jornalistas gritavam perguntas que Emily não sabia responder. As paredes ainda guardavam vestígios de seu confinamento. Marcas do Moss, pedaços de papel com frases inacabadas, xícaras de chá esquecidas. Cada canto respirava tristeza. Steven, algemado, foi trazido para depor. Ele tentou se defender, dizendo que tudo tinha sido um ato de compaixão, que Marina queria ficar ali, que ele só tinha feito o necessário. Ninguém acreditou nele. Emily o observou enquanto o colocavam no carro da polícia. Pela primeira vez, ela o viu pequeno, frágil,
como uma sombra do que ele fingia ser. Ela não sentia ódio, mas profunda compaixão pelo que a ambição pode fazer a um homem. As noites voltaram a ser silenciosas, mas não pacíficas. Emily andava pela casa, sentindo a ausência de Marina como uma presença distinta, mais brilhante, mas também dolorosa. Sentou-se na escada com um cobertor sobre os ombros e debruçou-se sobre os cadernos que encontrara. Eram dezenas, talvez centenas, repletos de ideias, desenhos, frases e fragmentos de romances que nunca tinham visto a luz do dia. Lia cada palavra com respeito, como se cada linha fosse um resgate. Foi numa dessas madrugadas que decidiu realizar o último desejo da irmã: publicar tudo em seu nome. Não por vingança, mas para devolver ao mundo a voz que lhe fora roubada. Semanas se passaram até que o tribunal confirmasse o que todos suspeitavam. Steven seria condenado por sequestro, falsificação e ocultação de crime. Sua imagem pública desmoronou da noite para o dia. Livrarias retiraram seus livros. Contratos foram cancelados e universidades que antes o convidavam para palestras agora negavam tê-lo conhecido. Emily observava tudo com uma calma estranha, como se vivesse fora do próprio corpo. Ela havia perdido o marido e recuperado a irmã, mas em ambos os casos o resultado era o mesmo: silêncio. Às vezes, ela se perguntava se a casa poderia algum dia ser um lar novamente, ou se estava condenada a permanecer um monumento ao luto. Certa tarde, ela recebeu um telefonema do hospital. Marina havia sido encontrada sem vida em seu quarto. Não havia sinais de violência, apenas uma carta cuidadosamente dobrada sobre a mesa. Emily a abriu com as mãos trêmulas. A letra era firme, quase serena. Não tema por mim. Vivi muito tempo nas sombras. Agora quero descansar onde as palavras não me assombram. Faça com meus livros o que eu não pude. Dê-os ao mundo. Emily chorou silenciosamente, segurando o papel contra o peito. Naquele momento, ela entendeu que a liberdade de Marina não residia na justiça ou no castigo, mas no ato final de escrever sua verdade. Enterro foi discreto, sem câmeras nem discursos. Apenas Emily, o editor Ramos e algumas enfermeiras que cuidaram de Marina compareceram. O céu estava cinzento e o ar cheirava a terra molhada e flores tristes. Emily colocou um caderno de couro sobre o túmulo, o primeiro que encontrara. Este foi o começo de tudo, murmurou. Ramos, comovido, prometeu ajudá-la a realizar o desejo da irmã. Os meses seguintes foram dedicados à revisão, edição e organização dos manuscritos. Emily passou horas lendo os textos em voz alta, descobrindo neles a força de uma mente que sobrevivera ao confinamento. A cada página sentia que Marina ainda estava viva, observando-a de algum canto do tempo, finalmente livre. Quando o primeiro livro foi publicado com o nome de Marina, o país inteiro se calou. Os críticos o chamaram de a voz que o confinamento não conseguiu silenciar. Emily não buscava fama ou redenção, mas ao ver a capa, uma mistura de orgulho e tristeza a inundou. Steven, da prisão, enviou uma carta que ela nunca abriu. Não havia espaço para perdão, apenas para a verdade. Com os royalties do livro, Emily transformou o sótão menos aquele espaço que antes era uma prisão em uma pequena biblioteca pública. Abriu as janelas, deixou entrar a luz, pintou as paredes de branco e colocou uma placa com uma das citações de Marina. As palavras só respiram quando são escritas em liberdade. Com o tempo, a história se tornou um símbolo de resistência. Estudantes, jornalistas e mulheres de todo o país visitavam a casa para conhecer a biblioteca de Marina. Emily os recebia serenamente, sempre com um chá quente e um sorriso melancólico. Às vezes, ela ficava para ouvir suas histórias. Muitas também haviam sido silenciadas, relegadas ou invisibilizadas em suas próprias vidas. Nesses encontros, Emily encontrou uma nova forma de companheirismo. Uma família feita de vozes que se recusavam a desaparecer. Aquela casa, antes uma prisão, agora respirava esperança, e pela primeira vez em anos, Emily dormia sem medo de passos no sótão. O único som à noite eram as folhas das árvores batendo suavemente nas janelas. Se você está lendo até aqui,
Talvez também acredite no poder das histórias, que nascem da dor, mas terminam em liberdade. Diga-me, de onde você está acompanhando esta história? Menos gosto de imaginar que, do outro lado da tela, alguém também está deixando um pouco de luz em sua própria escuridão. Ao longo dos meses, o nome de Marina foi oficialmente reconhecido como autora de todas as obras, publicadas sob o selo de Steven. Novas edições traziam sua assinatura em letras douradas, e parte da renda era destinada a bolsas de estudo para jovens escritores. Emily, embora relutante em aceitar homenagens, compareceu a uma em seu nome. Ao subir ao palco, ela não falou da tragédia, mas da coragem de encarar a verdade. "O silêncio é uma prisão", disse ela com voz firme, e cada palavra dita com coragem é uma chave que abre uma porta trancada. Aplausos calorosos encheram a sala. E pela primeira vez, ela sentiu que o ciclo estava prestes a terminar. Com o tempo, Emily começou a escrever textos curtos, não para publicar, mas para ficar perto da irmã. Seus cadernos se enchiam de reflexões sobre memória, culpa e perdão. Ela escrevia sentada à janela com vista para as colinas, onde o sol da tarde se filtrava pelas nuvens, como se também buscasse a reconciliação com a terra. Às vezes, pensava em como algo tão terrível havia acontecido por tantos anos sem que ninguém percebesse. Mas ela entendia que o horror nem sempre grita. Às vezes, sussurra disfarça-se de rotina e se alimenta do medo do escândalo. Essa revelação a acompanhava em cada gesto diário: regar as plantas, arrumar os livros, acender a lâmpada do sótão todas as noites. No aniversário da morte de Marina, Emily organizou uma leitura pública na biblioteca. Dezenas de pessoas compareceram, trazendo flores brancas e cadernos antigos como homenagem. Ao terminar de ler um fragmento inédito, olhou para a janela aberta do sótão e jurou ter ouvido uma risada distante, suave, quase infantil. Não sentiu medo, mas uma paz profunda. Era como se a caça, depois de tantos anos, respirasse aliviada. Naquela noite antes de eu dormir, escreveu sua última anotação no diário. "O perdão não apaga o passado, mas me permite continuar vivendo nele sem me perder." Então apagou a luz, e o silêncio retornou, desta vez repleto de calma. Anos se passaram, e Emily envelheceu na mesma casa onde tudo aconteceu, mas ela não temia mais as lembranças. Ela havia aprendido a conviver com elas, como alguém que aceita as cicatrizes como parte da pele. Todas as manhãs, ela abria as janelas do sótão, para deixar entrar o ar fresco e o cheiro da chuva fresca. As paredes, antes úmidas e escuras, agora estavam cobertas de fotografias, recortes de jornais e cartas de leitores, agradecendo a Marina por sua coragem. Emily leu cada uma delas com uma mistura de emoção e serenidade. Ela sabia que sua irmã, em algum lugar, estaria sorrindo ao ver como sua voz continuava a inspirar outros a quebrar o silêncio. Um dia, enquanto organizava as prateleiras da biblioteca, ela encontrou uma página amarelada que nunca tinha visto antes entre as páginas de um livro. Era um poema, escrito com a letra firme de Marina. Falava de liberdade, solidão e do fogo que nenhuma escuridão pode apagar. Emily o emoldurou e colocou na entrada, bem embaixo de uma luminária que permanecia acesa todas as noites. Para que ninguém mais viva nas sombras, ela sempre dizia aos visitantes. Esse gesto se tornou uma tradição. Todo ano, no aniversário da publicação do primeiro livro, alguém novo deixava um texto anônimo na porta, como se a história de Marina continuasse sendo escrita por muitas mãos. Com a chegada da primavera, a casa começou a se encher de visitantes mais jovens, estudantes, escritores em ascensão, viajantes em busca de inspiração naquele lugar onde a escuridão dera lugar à verdade. Emily os observava com ternura, como uma guardiã silenciosa do passado. Alguns passavam horas lendo sob a luz que entrava pela janela do sótão. Outros deixavam cartas ou flores no pequeno jardim. Cada gesto parecia manter viva a memória de Marina. Para Emily, era uma forma de reparação. A prova de que a arte, quando nasce da dor, pode transformar até mesmo o ar de um lugar marcado pela tragédia. Com o tempo, ela começou a escrever seu próprio livro, não sobre Marina,
mas sobre a vida após a descoberta. Ela o intitulou A Casa que Aprendeu a Respirar, uma crônica sincera de culpa, redenção e silêncio. Em suas páginas ela falava de como a verdade não destrói, mas purifica. De como às vezes é necessário perder tudo para ver o que realmente importa. A publicação era modesta, mas honesta. E muitos leitores encontraram nessas linhas a coragem de encarar suas próprias sombras. Emily, agora uma velha, entendeu que não havia vivido em vão. Ela havia transformado um segredo em uma voz, e uma prisão em um refúgio para os outros. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Emily subiu ao sótão pela última vez. O ar cheirava a madeira velha e tinta seca, e partículas de poeira dançavam na luz dourada que entrava pela janela. Ela caminhou até a mesa onde Marina passara seus últimos anos escrevendo e pousou a mão na superfície agora polida e limpa. Não havia vestígios de confinamento. Apenas paz. Ela se sentou, abriu o caderno e escreveu uma única frase. A verdade sempre encontra um jeito de abrir a porta certa. Então fechou os olhos. E por um momento pensou ter ouvido a voz da irmã sussurrando seu nome. Não era medo, mas uma despedida amorosa. Ao descer, acendeu todas as luzes da casa e observou o brilho refletido no vidro. A casa não pertencia mais à dor, mas à memória. Decidiu doá-la à prefeitura como patrimônio cultural, para que continuasse a ser um espaço de arte e reflexão. Na cerimônia de inauguração, as crianças da aldeia leram trechos dos livros de Marina, e Emily sorriu ao ver como cada palavra ganhava nova vida. Em outras bocas, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que podia descansar, não porque o passado se fora, mas porque finalmente havia sido contado. Naquela noite, Emily sentou-se na varanda com uma xícara de chá quente nas mãos. O ar estava parado, e vagalumes tremulavam sobre o jardim como pequenas faíscas de vida. Ela pensou em tudo o que havia passado. Amor, traição, medo, perda, tudo se misturava no mesmo fio que a trouxera até ali. Ela aprendera que a verdade nem sempre liberta. Imediatamente, às vezes dói, antes de curar, mas também descobrira que o silêncio, por mais confortável que pareça, acaba sufocando quem o detém. Ela olhou para o céu estrelado e sentiu-se grata, não apenas por ter sobrevivido, mas por finalmente ter compreendido que mesmo do horror, algo luminoso pode nascer. No dia seguinte, Emily fechou a porta da frente pela última vez e desceu a colina, deixando para trás a casa que testemunhara tudo. Ela não olhou para trás. Não havia necessidade. O vento carregava consigo o farfalhar das folhas, e entre elas, a sensação de que Marina ainda estava lá, livre em cada palavra e em cada página. Em cada olhar que se detinha para ler seu nome. Emily desapareceu na névoa do amanhecer, seus passos calmos, sabendo que finalmente havia cumprido sua promessa, devolver a voz daquela que nunca deveria tê-la perdido. Meses se passaram, e a história de Emily e Marina se tornou uma espécie de lenda local. Visitantes que chegavam à colina diziam que, ao anoitecer, uma figura feminina podia ser vista no sótão, escrevendo na penumbra. Alguns acreditavam que era o reflexo do sol no vidro. Outros juravam ter ouvido o som de uma pena deslizando pelo papel. Emily não negou nem confirmou nada, apenas sorriu. Disse que talvez casas que guardam tanta dor também aprendam a contar suas próprias histórias. E que, se ouvirmos com um coração sereno, podemos ouvir o eco de palavras que antes eram silenciadas. Anos mais tarde, quando Emily faleceu, a cidade inteira assistiu à sua despedida. Sobre o caixão, colocaram um caderno aberto e um bilhete com uma frase escrita à mão. Ninguém morre completamente, enquanto alguém se lembrar da sua voz. A biblioteca permaneceu aberta. O sótão permaneceu iluminado e, a cada aniversário, um leitor deixava uma flor branca ao lado do retrato de Marina. Assim, entre papel, memória e esperança, a verdade continuou a respirar, finalmente livre. E com ela, as duas irmãs, unidas para sempre pelo poder invencível das palavras.